E continuando, né? Deus deu um plano na vida desse povo, então era muito forte no meu coração, mas as vozes externas eram muito mais fortes no sentido de que eu tinha problema com escassez, eu tinha problema com não merecimento, eu tinha problema com necessidade de aprovação e dependia que alguém dissesse tá bom, tá certo, vai em frente ou não vai em frente. Então eu precisava disso. Então, por mais que Deus falasse comigo, essa carência, essa dificuldade, esse problema emocional que me cercava com ansiedade, né, com auto com autoestima baixa, né? Isso tudo era um conflito, eu vivia em um constante conflito, porque na verdade eu não conseguia entender, eu não via muito claro que eu sou filha amada de Deus, que eu sou a imagem e semelhança do Criador, que Deus me ama, que Ele me escolheu. Se alguém tirar algo de mim, Deus tem muito mais para me dar. Que eu não devo querer ter problema com as pessoas por causa de algo, por causa de um saco de arroz, por causa de um saco de cimento. Que Deus é muito mais do que isso. Ele tem muito mais para nos dar. Então a gente perde muito no reino espiritual por causa que a gente fica muito apegado às coisas materiais. Então, o medo de perder, a gente não ganha, a gente não investe, a gente não usa, a gente não se lança, a gente não aceita os desafios que devemos aceitar. Entende? Então, devido a isso, eu não comentava com minha família nada, que se eu tivesse com alguma dificuldade eu não comentava. Eu não comentava com a minha igreja, eu não comentava com a minha liderança, eu não falava nada, ficava só na minha e não falava. Por quê? Porque eu já sabia tudo que as pessoas iam me dizer. Tipo, o desafio que eu aceitei, a igreja não tinha me enviado para aquilo, entende? Eles me enviaram para eu dar um apoio. Lá em Tiumbé, no seminário de teologia, na escola, eles não me enviaram para eu iniciar, para eu implantar um trabalho no meio dos povos não alcançados, dos povos não engajados, entende? Então, como eles não me enviaram para isso, eles também não, de certa forma, eles não tinham a obrigação de investir em algo que eles sabiam que, tipo, geralmente as igrejas elas querem que você é, entre em um local, numa aldeia, numa cidade, numa roça, você evangelize, você implante uma igreja, você tenha número de membros, você coloque lá estampada a placa, né, do ministério que você pertence e tal. Então, existe essa necessidade de dizer, ó, a minha placa está lá, a minha placa está naquele país, naquela nação, a minha placa, e aí é só que, para que isso venha a ocorrer, é necessário é, preparo espiritual, emocional, financeiro, acadêmico, moral, muito apoio, é, visitas, equipes que venham a dar apoio. E nesse tempo eu não tive esse apoio. Não porque não quiseram me dar o apoio, porque como devido a eu estar num ambiente que a batalha espiritual era muito forte, porque eu estava lutando contra o mal sozinha, e eu certo sentido sabia que Deus estava comigo. Algumas pessoas estavam comigo, mas a maioria não estava porque elas não sabiam, não contavam. Eu não me abria, eu não compartilhava, eu pensava muitas coisas. Eu estava fazendo algo muito grande, muito importante, muito especial, mas na minha mente era uma coisa tão pequena, tão desprezível, tão sem importância, que não valia tanto. Para que eu falar algo que era tão um nada? E aí, devido a isso, eu não compartilhava, tanto que a comunidade doou um terreno enorme, em uma boa localização. Eles estavam tão interessados em que a gente tivesse uma escola, era a esperança deles de ver seus filhos aprendendo a ler, escrever, porque quando eu cheguei naquela aldeia, só o filho do chefe daquela aldeia podia ler um pouco, mas ele não falava português, ele falava crioulo, ele entendia um pouco, mas ele não sabia português, mas ele lia português. E aí eles doaram o terreno e aí a comunidade fez aqueles blocos de barro. Construímos duas salas, conseguimos ajuda para fazer, para comprar os zincos e tal.
Quando foi construída essas duas salas, aí o pessoal falou assim, olha, Helena, você precisa rebocar, reforçar com bastante cimento, porque vai começar agora o tempo de chuva, e quando começar o tempo de chuva, se não tiver reforçado com cimento por fora, vai cair. Eu fui avisada, eles me orientaram. É só que nesse tempo também, quando eu consegui entrar nesse lugar para ir fazer o trabalho, eu tinha conseguido um carro emprestado. E aí, esse carro teve um problema e como a pessoa tinha me dado o carro andando, carro bom, e devido às dificuldades da estrada, o carro foi danificado, mandei levar o carro para a capital, para poder o mecânico, né, que sempre cuidava do carro, pudesse ver. E aí na época também eu não tinha muita experiência e era para o homem só fazer o carro voltar a funcionar. Ele fez um orçamento de um check-up, na verdade, e aí quando eu vi aquele valor, nos meus olhos naturais era impagável o valor. Mas aí eu falei assim, eu vou assumir a minha responsabilidade. Quebrou na minha mão, eu vou consertar. E aí eu sei que meu sustento chegava, eu só tirava o dízimo e mandava o resto pro mecânico. Então eu levei uns 6 meses, mais ou menos, pagando. Me pergunte o que é que eu comia, como é que eu fazia, como é que eu pagava as contas. Não me pergunte, porque eu não sei até hoje. Mas eu sei que com fome eu não fiquei nenhuma vez. Então Deus, ele supriu a minha necessidade, mas eu arquei com a responsabilidade, consertei o carro. E por isso, aí acarretou dívida com os professores. Eu precisava de comprar cimento para reforçar, né, a construção. Eu não tinha. E também como eu tinha dificuldade de energia, de conexão, essas coisas, eu não compartilhava com ninguém, nem pedia oração, nem contava para a família. Então eu absorvi todas as dificuldades, todas as necessidades só dentro de mim, que aquilo só me fazia mal, né, na minha saúde, em tudo. E aí que ocorreu, veio o forte vento e destruiu a, o telhado, foi ao chão. E aí Deus ainda deu um grande livramento, porque a pessoa que estava tentando, de uma certa forma, fazer alguma coisa para me ajudar, para a gente conseguir salvar, né, aquela construção. Na hora que ele estava, alguém chamou ele para fazer alguma coisa e ele saiu rapidamente, assim, fração de segundo, que ele se afastou da construção, da escola, veio tudo abaixo. Se ele tivesse lá, ele poderia porque os blocos de barro, eles são pesados, muito pesados. Então ele poderia ter tido um acidente fatal e quem sabe eu ia ser responsabilizada por aquilo. Mas enfim, Deus deu livramento para ele. Louvado seja o nome do Senhor, louva a Deus por isso. E aí o que ocorre? Eu fico muito feliz que Deus deu o livramento para ele. E aí pronto. Enfim, consegui pagar a dívida que eu tinha com os professores, porque eu tinha 3 professores evangélicos e tinha um não evangélico, né, na época. E aí com essa dificuldade toda eu percebi que eu não podia assumir compromisso com ter professores se eu não podia pagar eles. Mas eu também entendia que eu não podia deixar as crianças na mão, elas precisavam de ouvir a palavra de Deus, elas precisavam estudar também para alcançar algum nível que mudasse a vida deles, né? E aí eu fui morar lá na aldeia, sem ter banheiro, porque eles têm um cercado para toda, né, a morança, né, a comunidade, aquele grupo de pessoas que moram naquele local. Sem energia, sem água na torneira, sem banheiro, sem um mercado por perto, sem farmácia, sem nada. Eu fui morar lá no meio deles para poder fazer a minha parte, porque eu acreditava. Então, como eu acreditava, eu sabia que eu estava fazendo aquilo que Deus queria. E também eu recebi também uma mensagem, né, de um pastor que ele falou assim,
deixa isso pra lá, se esquenta com isso não. Esse povo, depois que tiver construção, eles vão te expulsar daí, deixa isso pra lá, deixa tudo como tá. E aí, como ele falou, deixa tudo como tá, né? Você já entende que como que você vai prosseguir ou fazer alguma campanha ou pedir algo a alguém que você já sabe que o que as pessoas vão dizer para você. Então, por isso, por esse motivo, eu me calei, eu não falei nada com ninguém, eu aceitei a situação, mas eu não desisti, porque eu sabia que Deus tinha um plano. E era um plano grande, um plano muito especial, e por isso eu aceitei esse plano. Mas Deus mudou a história.